Que abraço bom! Estamos começando mais uma lição da nossa escola bíblica, a lição de número 7. Com esse hininho que eu sei que vocês gostam muito, que é o Que Abraço Bom. Espero que logo nós possamos se encontrar pra gente cantar esse hininho e sair abraçando todo mundo. Esse hininho que dá um aperto no coração agora, uma saudade. Mas eu sei que Deus tem preparado o tempo certo para nós estarmos juntos. Enquanto nós não podemos estar juntos, nós continuamos com a nossa escola bíblica em casa. Espero que vocês estejam se cuidando. E nós vamos para a nossa lição de hoje, que é a lição de número 7. Então vamos começar com o nosso versículo, que está lá em Salmos 28, 8. Isso mesmo, Salmos 28, 8. Que nos diz assim: Deus é a força do seu povo. Isso mesmo. Vamos gravar bem na cabecinha. Deus é a força do seu povo. Salmos 28, 8. Vai aparecer o versículo em algum lugar da tela. Então, a gente já vai para a nossa história de hoje. Sobre quem será que é a nossa história de hoje? Quem será? Traz como título Amigo Medroso. Quem será que é esse amigo medroso? Pensou em alguém aí? Então, vou parar de enrolação e vou contar sobre quem que é. É sobre Gideão. Isso mesmo, Gideão. Gideão é o nosso personagem da nossa história de hoje. Então, vamos falar um pouco sobre Gideão. A história de Gideão. Gideão, ele viveu em um período que o povo de Israel estava afastado de Deus. E esse afastamento começou com a morte de Josué. Então o povo estava afastado de Deus. E Deus permitiu diversas coisas acontecerem com o povo. Como, por exemplo, os seus inimigos, os midianitas. O que acontece? Eles pegaram e invadiram Israel, queimaram as plantações, queimaram as casas. E Gideão viveu nesse tempo. E Gideão, ele tinha uma função que era de prover o alimento para sua família. Então Gideão era um provedor. Então, você pode pensar comigo, nossa, mas como Gideão conseguia prover o alimento para sua família num tempo em que os inimigos tinham queimado as plantações? E Deus deu estratégias para Gideão. E Gideão, ele malhava trigo. Então, trigo era a composição da alimentação da sua família. Então, Gideão, ele ia num lugar onde os midianitas não sabiam que ele estava lá. Então, o Gideão, ele ia para um lugar onde se pisavam as uvas. Então, você pensa comigo, o Gideão, ele malhava o trigo, que é bater o trigo, você bate o trigo, malhava o trigo num lugar onde pisavam nas uvas. Então, essa era a estratégia que Gideão usava para que os seus inimigos não o encontrassem. Os inimigos não encontravam Gideão, mas Deus via Gideão. E Deus viu que Gideão, ele foi muito obediente em cumprir a sua missão, que era prover o alimento para sua família. Então, o lugar onde Gideão malhava o seu trigo era embaixo de um grande carvalho. Mas o que é um grande carvalho? Um grande carvalho é uma grande árvore. Então, carvalho é uma árvore. E tinha um anjo debaixo desse carvalho e observava Gideão lá malhando o trigo. Então, o anjo foi lá e conversou com Gideão. Foi até Gideão e disse que Deus tinha um propósito na vida de Gideão, que era de liderar o exército de Israel. Só que Gideão ficou com medo, porque era uma grande responsabilidade liderar um exército. E exército entrava em guerras, era muito perigoso. Então Gideão ficou com medo. Então ele pediu diversas provas que Deus estava com ele. Então ele pegou um pedaço de lã, colocou no chão e disse assim para o anjo: então, quando amanhã eu voltar, eu quero que o pedaço de lã esteja encharcado com um orvalho, que é uma aguinha que cai quando está madrugada. O orvalho molhe esse pedaço de lã e ao seu redor o chão esteja seco. Então Gideão foi para sua casa, voltou e assim tinha feito. Então Gideão ainda não estava convicto que Deus estava com ele, então pediu outra prova e pediu o contrário.
que o chão estivesse molhado com o orvalho e a lã estivesse seca. E assim fez. E Deus cumpriu isso. Então essas foram confirmações para que Gideão fosse líder do exército de Israel. Então, Gideão foi lá e conseguiu 32 mil homens. Então é um exército muito grande. Mas Deus ele tinha um propósito naquilo. E como vocês já devem ter ouvido essa história, de 32 mil sobraram apenas 300. E Deus tinha um propósito que o povo não se vangloriasse, não achasse que eles eram fortes, que tinham muitas pessoas no exército deles e por isso eles tinham conseguido a vitória. Deus não queria isso. Deus queria mostrar que eles eram dependentes dele. É isso que a gente vai falar mais no final. Então, desses 32 mil sobraram 300 e Gideão ainda estava com medo de enfrentar o povo dos midianitas. Então, quando Gideão estava infiltrado com o povo dos midianitas, ele escutou dois guardas conversando e um disse para o outro que tinha tido um sonho, onde ele via um pão de cevada que rolou sobre a barraca e a destruiu. E o outro soldado já falou bem assim, nossa, é a espada de Gideão. Quando Gideão ouviu isso, ele teve convicção que Deus estava com ele, que ele ia conseguir vencer. Então, Gideão preparou o povo, preparou o exército para uma emboscada à noite. Eles iam invadir o acampamento dos midianitas à noite para pegá-los de surpresa. E assim foi feito. Então Gideão deu para os seus homens trombetas e jarros com tochas. Aí você pode perguntar, mas como que ele vai vencer a batalha com jarros com tochas e trombetas? Aí estava o plano de Deus, aí estava o plano de dependência de Deus. Então eles foram e atacaram os midianitas. Eles chegaram lá e quebraram os jarros e tocaram as trombetas. Os midianitas levantaram assustados. Então, que barulho é esse? Jarros quebrando? Trombetas? E quando eles saíram, deram de cara com o povo de Israel, junto com Gideão, estavam com tochas. Então eles não tiveram reação e fugiram. Então, Gideão e seu povo, que estava sendo liderado, o exército de Gideão, o exército de Israel, eles venceram sem levantar uma arma. E isso mostra o quanto Deus é poderoso, pois Deus concedeu a vitória a Gideão sem utilizar arma nenhuma. Mas se Gideão não tivesse obedecido a Deus, talvez isso não teria acontecido. Aí que vem o versículo de hoje, onde que Deus é a força do seu povo. A força do povo de Israel não estava nas armas, estava em Deus. Então que a cada dia que passe, nós estejamos firmados em Deus, porque Deus é a nossa força. Deus é o que nos faz vencer. Então, como o tio David falou, ele tinha uma palavra para você no final desse vídeo. Então, a palavra é dependência de Deus. Você tem sido dependente de Deus? A partir do momento que você se torna dependente de Deus, você coloca tudo nas mãos de Deus. Você coloca a sua vida, o seu ministério, logo, muitos já estão na escola, muitos vão entrar na escola, os seus estudos. Quando vocês estiverem grandes e o tio David já estiver velho, assim, sabe, bem velhinho, vocês vão trabalhar. Então, se vocês forem dependentes de Deus e entregar tudo nas mãos de Deus, Deus vai ser a força de vocês. Vai estar firmado em Deus a força de vocês. E vocês vão conseguir vencer qualquer batalha. Qualquer batalha, se Deus for a força de vocês. Então eu peço para vocês, minhas crianças lindas, que vocês sejam dependentes de Deus. E ensina o papai e a mamãe que está aí. Fala bem assim para o papai e a mamãe de vocês aí. Papai e mamãe, vocês têm que ser dependentes de Deus. E eu peço que vocês orem. Orem, crianças. Orem. Que a melhor forma de você entregar essa dependência a Deus é orando, falando com Deus. Falando, papai do céu, eu quero ser dependente de Ti em cada detalhe. E eu sei que Deus vai atender a oração de vocês e vai conceder a vitória, assim como Ele concedeu a Gideão e os 300. Porque eram só apenas 300 homens com Gideão.
e os outros exércitos, os midianitas, eram muitas pessoas, era muito mais do que Gideão tinha. Mas ele conseguiu vencer porque não era o número de pessoas, mas sim o Deus que eles serviam. Então o Deus que nós servimos, ele é grande. E ele pode conceder grandes vitórias para nós. Então, que nós sejamos cada dia mais dependentes de Deus. E lembrando que Deus é a força do seu povo. Nós somos o povo de Deus. Nós somos o povo e somos filhos de Deus. Então, essa foi a aulinha de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E logo, logo nós vamos ter a nossa próxima aula com a tia Raela. Então, beijo, criançada. E se vemos na nossa próxima aula. Que Deus abençoe muito vocês. Tio David ama muito vocês. Vocês moram no coração do tio David. E não sai da oração que eu faço sempre. Eu oro por vocês, que estou com muitas saudades. E vamos se dedicar, vamos buscar a Deus. E que nós sejamos cada dia mais dependentes de Deus. Tchau, tchau.